Talvez você tenha sentido isso recentemente. No início, ele parecia presente, interessado, atento a cada detalhe seu. As conversas fluíam, os olhares tinham intensidade. E havia aquela sensação silenciosa de que algo especial estava começando a nascer entre vocês. Mas então, sem explicação clara, algo mudou. As mensagens ficaram mais curtas, os encontros começaram a diminuir e o silêncio passou a ocupar o lugar onde antes havia conexão. Se você está aqui agora, provavelmente existe uma pergunta ecoando dentro de você. Por que ele está se afastando e o que eu devo fazer? E é exatamente nesse ponto que nasce a esperança romântica que muitas mulheres sentem. Uma parte de você acredita que talvez ainda exista algo ali, que talvez seja possível reacender aquilo que parecia tão promissor. Mas, ao mesmo tempo, surge a ansiedade emocional, aquele aperto no peito que faz a mente girar em círculos, tentando entender cada gesto, cada palavra e cada silêncio. Você começa a se perguntar se deveria mandar mensagem, se deveria dar espaço, ou se existe algum segredo que pode fazer ele olhar para você novamente com o mesmo desejo de antes. E é justamente aqui que começa a curiosidade psicológica que prende tantas pessoas a esse tema. Porque quando um homem se afasta, quase ninguém explica de forma profunda o que realmente acontece dentro da mente masculina. A maioria dos conselhos fala apenas para esquecer, seguir em frente ou simplesmente ignorar. Mas existe algo muito mais profundo acontecendo por trás desse comportamento. E é nesse ponto que os ensinamentos da psicologia, especialmente as reflexões de Carl Jung sobre atração, desejo e dinâmica emocional, começam a revelar algo que poucas pessoas percebem. Existe um mecanismo silencioso que muda completamente a forma como um homem passa a enxergar uma mulher quando ela reage ao afastamento dele de maneira diferente do que ele espera. Isso desperta no inconsciente masculino algo poderoso, algo que transforma distância em curiosidade e curiosidade em desejo. E talvez a pergunta que esteja passando pela sua mente agora seja exatamente esta: existe realmente algo que eu possa fazer para mudar essa situação? A verdade é que sim. Existe uma forma de reagir que altera completamente a dinâmica emocional entre duas pessoas. Mas essa resposta não está em correr atrás, pressionar ou tentar convencer alguém a ficar. Pelo contrário, muitas vezes essas atitudes apenas aceleram ainda mais o afastamento. O segredo está em compreender o jogo psicológico invisível que acontece quando um homem sente que está perdendo algo que ele acreditava estar garantido. E é exatamente por isso que tantas mulheres acabam se surpreendendo quando descobrem que a atitude mais poderosa não é insistir, mas fazer algo completamente inesperado. Algo que muda a percepção dele de maneira imediata e faz nascer uma pergunta silenciosa dentro da mente masculina. Por que ela reagiu assim? E quando essa pergunta aparece, algo começa a mudar dentro dele. Se você já viveu a sensação de gostar de alguém que começou a se afastar sem explicação, então este vídeo foi feito para você. Porque hoje você vai entender não apenas o motivo por trás desse comportamento, mas também qual é a atitude que pode transformar o silêncio dele em interesse novamente. Algo que não depende de manipulação, joguinhos ou estratégias superficiais, mas de um princípio psicológico profundo que Carl Jung descreveu ao falar sobre desejo, ausência e o poder da percepção emocional. E quando você compreender isso, talvez perceba que aquilo que parecia ser o fim de uma história pode, na verdade, ser o momento em que tudo começa a mudar. Antes de continuarmos, deixe-me fazer um convite simples. Se essa mensagem já começou a tocar algo dentro de você, reserve um instante para apoiar este conteúdo.
Deixe o seu like e inscreva-se no canal, porque aqui nós exploramos a psicologia dos relacionamentos de uma forma profunda, inspirada nas reflexões de Carl Jung e em tudo aquilo que realmente acontece dentro da mente humana. E se quiser, escreva também nos comentários de onde você está ouvindo essa mensagem agora. É sempre surpreendente ver quantas histórias, cidades e vidas diferentes se encontram aqui através de um mesmo sentimento. O que mais machuca no afastamento de um homem não é apenas a ausência dele. O que mais machuca é o que essa ausência começa a fazer dentro de você. Porque quando ele se afasta, não leva só a presença física, as mensagens ou a rotina que existia entre vocês. Ele leva junto a sensação de direção. De repente, aquilo que parecia estar avançando entra numa espécie de neblina emocional. Você começa a revisitar conversas antigas. Relembra o jeito como ele falava com você. Tenta encontrar no passado algum sinal que explique o presente. E, sem perceber, transforma a própria dor em investigação. É por isso que tantas mulheres não sofrem apenas porque um homem se afastou. Elas sofrem porque, junto com a distância dele, nasce também uma dúvida cruel. O que aconteceu comigo aos olhos dele? E essa pergunta é perigosa, porque quando não encontra resposta, ela começa a corroer a autoestima, a paz, o sono e até a forma como uma mulher passa a se enxergar no espelho. O problema é que, nesse estado, a maioria não reage com consciência, reage com medo, e tudo o que é feito a partir do medo quase sempre empurra ainda mais para longe aquilo que o coração quer manter por perto. É nesse instante que a mente feminina entra num conflito silencioso e devastador. Uma parte sua quer preservar a dignidade, respirar fundo, esperar, manter a calma. Mas a outra parte, ferida, assustada e tomada pela urgência, quer agir imediatamente. Quer mandar mensagem, quer perguntar o que houve, quer entender se existe outra pessoa, quer arrancar uma definição, qualquer definição, porque o vazio emocional costuma ser mais angustiante do que uma verdade dolorosa. E é justamente aqui que começa o erro mais comum. Não porque essa dor seja fraqueza, mas porque ela é humana. Quando existe vínculo, quando existe expectativa, quando existe investimento emocional, é natural querer impedir que tudo desapareça. Só que Jung nos ajuda a perceber algo profundo. Em muitas relações, a ansiedade de segurar o outro revela mais do nosso medo de abandono do que da realidade da conexão. E quando uma mulher tenta se salvar da angústia correndo atrás de respostas, ela nem sempre percebe que naquele momento já deixou de agir a partir do próprio valor e começou a agir a partir da própria carência. E homens sentem isso, mesmo quando não sabem nomear, mesmo quando não entendem conscientemente. Eles percebem quando a energia de uma mulher muda da presença serena para a urgência desesperada. Mas entenda com profundidade o que vou te dizer agora. O afastamento masculino nem sempre significa desinteresse absoluto, e esse é um dos pontos mais importantes deste vídeo. Porque muitas mulheres, ao notar o recuo, entram imediatamente em colapso emocional e concluem: acabou, ele nunca sentiu nada, eu fui enganada, ele perdeu o interesse porque não sou o suficiente. Só que o comportamento masculino, muitas vezes, é mais contraditório do que parece. Há homens que se afastam porque sentem demais e não sabem sustentar a intensidade do que começaram a viver. Há homens que se afastam porque foram condicionados a associar envolvimento emocional com perda de controle. Há homens que se afastam porque, no fundo, desejam testar se ainda ocupam poder dentro da dinâmica. E há também aqueles que se afastam porque vivem conflitos internos que não sabem comunicar. Isso não significa romantizar a ausência, nem justificar frieza. Significa apenas entender que o recuo nem sempre é uma sentença final. Às vezes é um sintoma. E se você não compreende o que esse sintoma representa, pode reagir da pior forma possível justamente no momento em que mais precisava de lucidez.
Carl Jung falava sobre forças inconscientes que dirigem escolhas, reações e vínculos, muito antes de a mente racional conseguir explicar o que está acontecendo. E quando um homem começa a se afastar, muitas vezes não é só uma decisão lógica que está operando dentro dele. Existe também um movimento inconsciente ligado ao desejo, à sombra, ao medo de entrega, à necessidade de preservar uma imagem de autonomia e ao desconforto que o amor verdadeiro desperta em quem ainda não integrou a própria vulnerabilidade. É por isso que tantas mulheres enlouquecem tentando encontrar coerência em algo que, na realidade, está sendo movido por contradições internas. Ele demonstra, depois esfria, aproxima, depois silencia, dá sinais, depois recua, e esse ciclo machuca porque cria esperança e depois a interrompe, como se o coração fosse puxado para frente e para trás ao mesmo tempo. Só que aqui existe uma chave que quase ninguém ensina. Quando você tenta responder a um comportamento inconsciente com desespero consciente, você entra no jogo da desordem emocional dele. Você passa a girar ao redor do caos que ele está criando. E quanto mais gira, mais perde o próprio centro. É exatamente por isso que correr atrás quase nunca produz o efeito que a mulher espera. Na fantasia da dor, parece lógico pensar assim: se eu mostrar que me importo, ele vai perceber meu valor. Se eu insistir um pouco mais, ele vai entender que o que temos é especial. Se eu for clara sobre meus sentimentos, talvez isso toque algo nele. E, em alguns raros casos, uma conversa madura realmente pode trazer clareza. Mas na maioria das dinâmicas de afastamento, o que acontece é o oposto. Quando ele recua e você avança em desespero, forma-se um desequilíbrio. Ele sente que você está emocionalmente disponível demais, justamente no momento em que ele oferece menos. E esse contraste, em vez de despertar urgência nele, muitas vezes o acomoda, porque o ser humano tende a valorizar menos aquilo que percebe como garantido. Isso é duro, mas é real. O inconsciente masculino, especialmente em homens imaturos emocionalmente, reage fortemente à percepção de perda, não à confirmação constante de disponibilidade. E quando você corre atrás, sem perceber, comunica a ele uma mensagem perigosa. Mesmo que você se afaste, eu continuo aqui tentando sustentar tudo sozinha. A partir daí, ele não precisa enfrentar o peso da própria ausência. Quem enfrenta é você. Só que a proposta deste vídeo não é te transformar numa mulher fria, manipuladora ou adepta de jogos emocionais. Não se trata de fingir desinteresse para provocar alguém. Isso seria superficial demais. O que estamos construindo aqui é algo mais profundo, recuperar o eixo da sua energia. Porque existe uma diferença imensa entre parar de correr atrás como estratégia e parar de correr atrás como despertar. Na estratégia, você apenas encena força. No despertar, você realmente compreende que o seu valor não pode ficar pendurado na instabilidade emocional de outra pessoa. E essa compreensão muda tudo. Quando uma mulher se reposiciona internamente, o campo inteiro da relação se altera. O olhar muda, o tom muda, o silêncio muda. A ausência dela muda de qualidade. Já não é uma ausência que implora para ser percebida. É uma ausência que impõe reflexão. É isso que provoca impacto. Não porque ela esteja tentando manipular, mas porque ela deixou de alimentar a dinâmica que antes favorecia o afastamento dele. E quando o padrão muda, o homem sente. Às vezes de forma confusa, às vezes tarde, mas sente. Agora talvez você esteja se perguntando, então o que fazer quando ele começa a se afastar? A resposta não começa com uma ação externa. Começa com um corte interno. O primeiro movimento é interromper a compulsão de persegui-lo mentalmente. Porque antes de correr atrás com mensagens, muitas mulheres já correram atrás, dentro da própria mente, 100 vezes.
já imaginaram cenários, já criaram hipóteses, já sofreram por suposições, já se culparam, já se diminuíram. E é essa perseguição interna que destrói a clareza. Você precisa compreender que o afastamento dele não pode se tornar imediatamente uma autorização para você se abandonar. Esse é o ponto central. O erro não está apenas em procurá-lo demais. O erro está em deixar que a instabilidade dele determine o valor que você sente em si mesma. Por isso, a primeira atitude poderosa não é falar com ele, é voltar para si. É observar o que esse afastamento está ativando em você. Medo de rejeição, medo de substituição, medo de não ser suficiente. Porque sem encarar isso, qualquer atitude que você tomar será apenas uma tentativa disfarçada de aliviar a dor, e não uma escolha madura que realmente transforma a dinâmica. E quando essa virada começa a acontecer dentro de você, algo muito importante passa a nascer. Presença, não a presença para ele, a presença para si mesma. E essa é a base da atitude que faz um homem começar a sentir o peso real da sua ausência. Porque homens costumam se acostumar rapidamente com mulheres que permanecem emocionalmente acessíveis, mesmo sendo mal correspondidas. Mas eles se desorganizam quando percebem que aquela mulher que antes girava em torno deles voltou a habitar a própria vida com dignidade, profundidade e inteireza. É aí que a dúvida nasce nele. É aí que a curiosidade desperta. É aí que ele começa a sentir algo que antes não sentia, a possibilidade real de te perder emocionalmente. E essa possibilidade, quando percebida tarde demais, costuma acender uma inquietação poderosa dentro da mente masculina. Existe um momento muito específico em quase todo o afastamento masculino em que algo muda dentro da mente do homem. No início, quando ele começa a se distanciar, ele acredita que mantém o controle da situação. Ele imagina que pode diminuir o ritmo, responder menos, desaparecer por alguns dias ou semanas e ainda assim encontrar você exatamente no mesmo lugar emocional onde deixou. Para muitos homens, especialmente os que não estão acostumados a lidar com profundidade emocional, essa sensação de controle traz uma espécie de conforto silencioso. Eles pensam que, se quiserem voltar, a porta continuará aberta. E é justamente por isso que tantas mulheres acabam caindo numa armadilha dolorosa. Continuam disponíveis, continuam esperando, continuam tentando manter o vínculo vivo, mesmo quando o outro já começou a se afastar. Enquanto essa disponibilidade permanece evidente, ele não sente urgência. Porque no inconsciente masculino existe uma lógica muito simples. Aquilo que parece garantido raramente desperta movimento imediato. Mas tudo começa a mudar quando a dinâmica deixa de ser previsível. O ser humano reage profundamente ao que Jung chamava de quebra de padrão psicológico. Quando uma pessoa age sempre da mesma forma, o outro aprende a antecipar suas reações. Só que quando essa previsibilidade desaparece, algo se ativa no inconsciente. De repente, aquilo que parecia estável se torna incerto. E a incerteza é uma das forças mais poderosas que existem dentro da mente humana. É por isso que o silêncio certo pode ter mais impacto do que 1000 mensagens tentando explicar sentimentos. Não porque o silêncio seja um jogo cruel, mas porque ele interrompe o padrão emocional que antes favorecia o afastamento. Quando você deixa de reagir exatamente como ele esperava, algo se desloca dentro dele. Ele começa a perceber que talvez tenha interpretado sua presença como algo permanente demais. E é nesse momento que a curiosidade começa a surgir. Muitas mulheres confundem silêncio com indiferença, mas são coisas completamente diferentes. A indiferença nasce do desinteresse. O silêncio consciente nasce da presença interior.
Quando uma mulher decide parar de correr atrás, não porque está tentando manipular alguém, mas porque percebe que precisa preservar a própria dignidade emocional, a qualidade do silêncio muda. Ele deixa de ser um vazio implorando atenção e passa a ser um espaço que convida à reflexão. E homens sentem isso, mesmo quando não sabem explicar racionalmente, porque a energia de uma mulher segura não é a mesma de uma mulher desesperada para manter alguém por perto. A primeira comunica valor. A segunda comunica medo. E o inconsciente masculino reage de maneira muito diferente a cada uma dessas energias. Quando existe medo, ele tende a se afastar ainda mais. Quando existe valor silencioso, ele começa a se perguntar se está perdendo algo importante. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos conscientemente retorna em forma de destino. E muitos homens vivem relações exatamente assim, evitando olhar para os próprios sentimentos, evitando mergulhar no que sentem, evitando assumir a intensidade de uma conexão. O afastamento, muitas vezes, é uma forma inconsciente de fugir dessa profundidade. Só que quando a mulher responde a essa fuga com desespero, ela confirma a ele que ainda tem tempo, que ainda pode continuar evitando, que nada mudou realmente. Mas quando a resposta é diferente, quando existe um recuo digno, silencioso, firme, ele começa a sentir algo que antes estava adormecido. Responsabilidade emocional. Porque agora existe a possibilidade de que a história realmente termine. E essa possibilidade gera movimento interno. O que antes parecia apenas um afastamento confortável começa a se transformar em inquietação. Nesse ponto, algo muito interessante acontece dentro da psicologia masculina. Muitos homens não percebem imediatamente o valor de uma mulher enquanto ela está completamente disponível. Isso não acontece por maldade necessariamente, mas por um fenômeno psicológico chamado adaptação emocional. Quando algo está sempre presente, a mente se acostuma e deixa de perceber a importância real daquilo. Só que quando essa presença começa a se retirar, quando o padrão muda, quando o silêncio se instala onde antes havia esforço constante para manter a relação, a percepção dele muda. Ele começa a lembrar das conversas, dos momentos, da forma como você o fazia se sentir. O cérebro humano tem uma tendência curiosa. Ele valoriza mais aquilo que começa a desaparecer do que aquilo que sempre esteve garantido. É por isso que tantos homens começam a sentir saudade não no momento da aproximação, mas no momento da ausência. Talvez você já tenha percebido isso em outras situações da vida. Enquanto algo está ali, ao alcance das mãos, parece comum. Mas quando existe a possibilidade de perda, a mente passa a olhar para aquilo de forma diferente. E no campo emocional, isso se intensifica ainda mais. Porque o amor, o desejo e a conexão estão profundamente ligados à percepção de valor. Quando uma mulher se mantém firme em si mesma, mesmo diante do afastamento de alguém que ela gosta, ela envia uma mensagem silenciosa ao inconsciente masculino. Minha vida não gira ao redor da sua presença. E essa mensagem tem mais impacto do que qualquer tentativa de convencimento. Não porque ela esteja tentando provocar ciúme ou manipular emoções, mas porque demonstra algo raro, autossuficiência emocional. E quando um homem percebe isso, algo começa a se reorganizar dentro dele. É nesse momento que a curiosidade se transforma em inquietação. Ele começa a se perguntar o que está acontecendo com você. Começa a notar que sua ausência não é apenas física, mas energética. A mulher que antes parecia sempre disponível, agora está vivendo a própria vida. E isso cria uma quebra na narrativa que ele tinha sobre a relação. Porque muitos homens acreditam, mesmo inconscientemente, que quando se afastam, a mulher continuará ali esperando. Quando essa expectativa não se confirma, algo muda dentro da mente masculina. Surge a pergunta que ativa o desejo novamente.
Será que eu perdi algo importante? E essa pergunta é poderosa, porque nasce dentro dele, não foi colocada ali por insistência externa. O desejo verdadeiro raramente nasce da pressão, ele nasce da descoberta. Mas é importante compreender algo com muita clareza. Parar de correr atrás não é garantia automática de que alguém voltará. A intenção aqui não é criar uma promessa ilusória de controle sobre o comportamento de outra pessoa. A verdadeira transformação acontece primeiro dentro de você. Quando uma mulher recupera a própria centralidade emocional, ela deixa de viver em função das decisões de alguém que ainda está confuso sobre o que sente. E essa mudança é libertadora, porque devolve o poder da própria vida para quem realmente deveria tê-lo. Curiosamente, é exatamente essa postura que muitas vezes reacende o interesse masculino, porque homens costumam se sentir profundamente atraídos por mulheres que não abandonam a si mesmas para mantê-los por perto. A força tranquila de quem sabe o próprio valor é uma das energias mais magnéticas que existem. Existe um fenômeno psicológico muito curioso que Carl Jung observava nas relações humanas. Muitas vezes, só percebemos o valor real de algo quando começamos a sentir que aquilo pode desaparecer. Enquanto a presença está garantida, o inconsciente entra em estado de conforto. Ele se acostuma, ele relaxa, ele para de lutar. E isso acontece com muita frequência nas dinâmicas amorosas. Um homem pode sentir atração, conexão, curiosidade e até desejo profundo por uma mulher. Mas enquanto ele percebe que ela permanece ali, independentemente de suas atitudes, a urgência emocional não se ativa completamente dentro dele. Não porque ele seja cruel ou calculista, mas porque o ser humano tem uma tendência natural de valorizar mais aquilo que exige presença consciente. E quando essa presença começa a desaparecer, o inconsciente reage como se algo importante estivesse sendo retirado de seu campo emocional. É exatamente nesse ponto que muitas mulheres se confundem. Porque quando um homem se afasta, a reação mais natural é tentar recuperar aquilo que está se perdendo. É quase instintivo. O coração quer restaurar a proximidade, quer conversar, quer esclarecer, quer salvar aquilo que parecia promissor. Só que o paradoxo emocional aparece justamente aqui. Quanto mais você tenta restaurar a conexão correndo atrás, mais o inconsciente masculino interpreta que ainda existe tempo, que ainda existe margem, que ainda não existe risco real de perda. E quando não existe risco, o desejo não precisa despertar com urgência. Jung falava que o desejo humano está profundamente ligado àquilo que escapa, àquilo que não está completamente sob controle. Por isso, quando você interrompe o ciclo de perseguição emocional, algo inesperado acontece dentro da mente masculina. Ele começa a sentir a possibilidade de ausência real. Mas para entender isso com profundidade, precisamos olhar para um conceito central na psicologia junguiana: a projeção. Jung explicava que muitas vezes nos apaixonamos não apenas pela pessoa real diante de nós, mas também por aquilo que projetamos nela. Uma mulher pode representar para um homem uma série de imagens inconscientes: acolhimento, desafio, admiração, mistério, presença emocional. Só que enquanto essa mulher permanece completamente disponível, essas projeções ficam adormecidas dentro dele. Ele sente, mas não precisa refletir profundamente sobre o que sente. Porém, quando essa presença começa a se retirar, as projeções começam a se mover. Ele passa a lembrar do que sentia quando estava com você. Começa a perceber o espaço que sua energia ocupava na vida dele. E muitas vezes é nesse momento que a mente masculina começa a reconstruir emocionalmente o valor da relação. Talvez você já tenha vivido algo parecido em algum momento da vida. Às vezes, quando estamos muito próximos de algo, não percebemos completamente a importância que aquilo tem.
Mas quando existe distância, quando existe ausência, quando existe silêncio, a mente começa a reorganizar memórias e sentimentos. O cérebro revisita experiências passadas e cria uma nova percepção sobre elas. E isso acontece com homens que se afastam emocionalmente também. Enquanto a mulher continua tentando manter o vínculo sozinha, ele permanece confortável no papel de quem controla o ritmo da relação. Mas quando essa dinâmica muda, quando ela para de alimentar o padrão que sustentava o afastamento, algo começa a se deslocar dentro dele. Ele começa a olhar para trás e perceber que talvez aquela conexão tivesse mais valor do que imaginava no momento em que decidiu se afastar. Mas é importante compreender algo essencial aqui. O poder dessa mudança não vem da tentativa de provocar ciúmes, medo ou competição. Esse tipo de comportamento até pode gerar reação momentânea, mas raramente cria respeito profundo. O que realmente transforma a dinâmica é quando a mulher volta a se posicionar no próprio centro emocional. Quando ela deixa de viver em função das oscilações dele e começa a viver novamente em função da própria vida. Isso cria um campo psicológico completamente diferente. Porque homens podem até se acostumar com mulheres que imploram atenção emocional, mas raramente esquecem mulheres que demonstram presença interior, dignidade e tranquilidade, mesmo diante da incerteza. Esse tipo de postura ativa algo muito poderoso dentro da mente masculina: a admiração. A admiração é uma das forças mais subestimadas nas relações amorosas. Muitos falam sobre paixão, desejo ou atração física, mas esquecem que a admiração sustenta a intensidade ao longo do tempo. Quando um homem começa a perceber que a mulher que ele estava se afastando continua inteira, forte e presente na própria vida, algo muda dentro dele. Ele começa a enxergá-la de forma diferente. Já não é mais apenas a mulher que queria manter a relação a qualquer custo. Agora ela se torna alguém que possui algo raro: equilíbrio emocional. E esse equilíbrio gera impacto porque mostra que ela não depende da aprovação dele para existir com valor. E quando essa percepção nasce, o desejo começa a se reorganizar dentro da mente masculina. É justamente nesse momento que muitos homens começam a sentir algo que não sentiram antes: falta. Não a falta superficial de uma conversa ou de uma companhia ocasional, mas a falta da energia específica que aquela mulher trazia para a vida dele, porque cada pessoa ocupa um lugar emocional único na história de alguém. E quando essa presença deixa de preencher o espaço que antes ocupava, o vazio se torna perceptível. É nesse ponto que a mente masculina começa a revisitar decisões, atitudes e escolhas que antes pareciam simples. O silêncio da mulher, quando nasce da consciência e não da dor desesperada, começa a produzir reflexão dentro dele. E reflexão é o primeiro passo para que o interesse volte a se mover. Só que existe algo ainda mais profundo acontecendo nesse processo. Quando uma mulher para de correr atrás e retorna para o próprio centro, ela não apenas altera a percepção dele, ela também começa a se transformar internamente. A energia que antes estava focada em tentar convencer alguém a permanecer, começa a retornar para a própria vida. Ela passa a se reconectar com quem era antes da ansiedade emocional dominar seus pensamentos. E essa reconexão muda tudo. O olhar, a postura, a forma de falar, a forma de existir. E homens percebem isso, muitas vezes de maneira instintiva, porque a energia de alguém que está vivendo a própria vida com autenticidade é muito mais atraente do que a energia de alguém que está tentando desesperadamente manter outra pessoa por perto. Existe um momento muito delicado dentro da mente masculina em que o afastamento deixa de parecer confortável e começa a se transformar em incômodo. No início, quando ele se distancia, ele acredita que está apenas criando espaço,
organizando a própria cabeça ou assumindo o controle da situação. Só que com o passar do tempo, se a mulher não reage da maneira previsível que ele esperava, algo começa a mudar dentro dele. Porque ele imaginava encontrar você no mesmo lugar emocional de sempre. Imaginava que você continuaria ali, disponível, esperando, tentando entender, tentando manter viva uma conexão que ele mesmo começou a enfraquecer. E quando essa expectativa não se confirma, ele se depara com algo que muitos homens não sabem lidar. A sensação de que talvez tenham perdido o acesso fácil a alguém que sempre esteve ali. É nesse ponto que a ausência ganha força. Não porque você desapareceu completamente, mas porque você deixou de se mover em função dele. E isso produz um impacto enorme, porque muitos homens só começam a perceber o peso real da própria escolha quando deixam de sentir a segurança emocional que tinham sobre a mulher. Enquanto ele sente que você ainda está ali esperando, ele relaxa. Mas quando percebe que você voltou a viver, voltou a sorrir, voltou a ocupar a própria vida, ele começa a enfrentar algo que antes não precisava encarar: a possibilidade de arrependimento. E o arrependimento é um dos sentimentos mais desconfortáveis para quem acreditava que sempre teria tempo. Porque, de repente, ele começa a pensar nas mensagens que não mandou, nos momentos em que foi frio, nas oportunidades que desperdiçou e na forma como talvez tenha subestimado uma mulher que era muito mais importante do que imaginava. Carl Jung dizia que aquilo que ignoramos dentro de nós ganha força no inconsciente. E muitos homens ignoram sentimentos profundos porque acreditam que sentir demais é perder poder. Eles foram ensinados a esconder vulnerabilidade, a fugir da intensidade, a acreditar que demonstrar amor é perigoso. Só que esses sentimentos não desaparecem. Eles apenas ficam guardados em silêncio, esperando algum acontecimento despertá-los novamente. E quando a mulher deixa de correr atrás, deixa de tentar preencher todos os vazios da relação sozinha e passa a se recolocar no centro da própria vida, esse despertar começa. Porque agora ele já não está mais lidando com a certeza da sua presença. Está lidando com a possibilidade da sua ausência definitiva. E é exatamente aí que muitos homens começam a sentir algo que antes não conseguiam acessar: medo. O medo masculino nem sempre aparece de forma óbvia. Muitas vezes, ele surge disfarçado de curiosidade, saudade, vontade de olhar suas redes sociais, desejo de puxar conversa do nada, necessidade de saber se você ainda pensa nele. Porque quando um homem sente que perdeu o controle sobre a dinâmica emocional, ele começa a procurar sinais. Quer entender se ainda existe espaço, se ainda existe chance, se ainda existe acesso. E isso acontece porque a mente humana não suporta bem a ideia de perder algo valioso sem ao menos tentar recuperar. Só que aqui existe um detalhe importante. Quando ele começa a se mover, você já não pode ser a mesma mulher de antes. Porque se você voltar imediatamente para a antiga posição de disponibilidade absoluta, a dinâmica inteira se repete. Ele precisa encontrar uma mulher diferente, não fria, não distante, não vingativa, mas uma mulher que aprendeu a não abandonar a si mesma para manter alguém ao lado. Esse é o ponto mais importante de todo o processo. Porque o verdadeiro poder não está em fazer um homem sentir sua falta. O verdadeiro poder está em não precisar se destruir emocionalmente enquanto ele decide o que sente. E isso muda completamente a forma como você vive qualquer relação. Quando uma mulher entende isso, ela para de colocar toda a própria felicidade nas mãos de alguém que ainda está confuso, instável ou imaturo emocionalmente. Ela aprende que amor não pode ser implorado, que reciprocidade não pode ser forçada e que quem realmente deseja ficar encontra formas de se aproximar.
Essa compreensão é libertadora, porque tira você da posição de espera e devolve para a posição de escolha. Agora já não é mais apenas sobre ele perceber o seu valor. Também passa a ser sobre você perceber se ele realmente merece continuar ocupando espaço na sua vida. E existe algo muito poderoso que acontece quando uma mulher chega nesse nível de consciência. Ela começa a enxergar aquilo que antes não via. Começa a perceber quantas vezes se culpou por erros que não eram dela. Quantas vezes se diminuiu para caber na insegurança de alguém. Quantas vezes aceitou migalhas emocionais porque tinha medo de perder uma conexão que parecia única. Só que quando a clareza chega, ela entende que amor de verdade não faz você viver em estado constante de ansiedade, dúvida e insegurança. O amor saudável pode até enfrentar desafios, silêncios e conflitos, mas ele não transforma uma mulher em alguém que precisa implorar para ser vista. E quando você entende isso, algo dentro de você se fortalece de uma forma que nenhum afastamento consegue destruir. Talvez seja exatamente isso que você precisava ouvir hoje. Talvez, por muito tempo, você tenha acreditado que precisava fazer mais, insistir mais, provar mais, se sacrificar mais. Mas a verdade é que relações profundas não nascem da insistência. Elas nascem da troca, da reciprocidade, da capacidade de duas pessoas escolherem uma a outra sem que uma precise implorar pela presença da outra. E se ele realmente sentir sua falta, se ele realmente perceber o valor que você tem, ele vai se mover. Porque quando um homem entende que pode perder uma mulher que traz paz, profundidade, beleza emocional e presença verdadeira para a vida dele, algo muda dentro dele. E é nesse momento que ele deixa de agir a partir do conforto e começa a agir a partir do medo de perder. Mas antes de terminar, existe ainda um último ponto que você precisa compreender, porque existe uma diferença enorme entre um homem que volta porque sente saudade e um homem que volta porque realmente amadureceu emocionalmente. E essa diferença é o que vai definir se vale a pena abrir espaço novamente ou se o melhor é continuar seguindo em frente. No próximo bloco, vamos falar sobre os sinais que mostram quando o retorno dele é verdadeiro e quando ele apenas está tentando aliviar o vazio que sentiu depois que percebeu que você não estava mais esperando por ele. Existe uma diferença silenciosa, mas extremamente importante, entre um homem que volta porque realmente percebeu o seu valor e um homem que volta apenas porque sentiu o desconforto da sua ausência. Muitas mulheres, depois de passarem pelo afastamento, ficam tão emocionadas quando ele reaparece que esquecem de observar algo essencial. O comportamento dele mudou de verdade ou apenas a saudade momentânea apareceu? Porque quando um homem sente falta, ele pode voltar com mensagens, com curiosidade, com lembranças do passado, até com palavras bonitas. Mas sentir falta não é a mesma coisa que assumir responsabilidade emocional. A saudade pode ser apenas uma reação ao vazio que surgiu quando você deixou de correr atrás. Já a maturidade aparece quando ele entende que, se quer estar na sua vida, precisa agir de forma diferente do que agiu antes. E perceber essa diferença é um dos maiores atos de amor próprio que uma mulher pode ter. Carl Jung dizia que as relações humanas revelam muito mais sobre quem somos do que sobre quem pensamos ser. Quando alguém entra na nossa vida e provoca emoções intensas, ele acaba despertando partes profundas da nossa própria psique, medos antigos, desejos esquecidos, sonhos que ainda não tinham forma. Por isso, o afastamento de alguém pode doer tanto. Não é apenas a perda da pessoa, mas a perda do que ela representava dentro do nosso mundo emocional. E quando um homem retorna, muitas vezes a primeira coisa que ele percebe é que você não é mais exatamente a mesma mulher que ele deixou para trás. Algo mudou no seu olhar,
na sua postura, na forma como você se posiciona. Porque quando uma mulher atravessa a dor do afastamento e aprende a voltar para si mesma, ela descobre uma força que antes talvez nem soubesse que existia. É nesse ponto que acontece a verdadeira transformação. Antes, talvez você estivesse esperando que ele percebesse o seu valor. Agora, algo mais profundo começa a acontecer. Você mesma começa a perceber o próprio valor. E isso muda completamente a forma como você enxerga a relação. Já não é mais sobre fazer qualquer coisa para que ele fique. Agora passa a ser sobre observar se ele realmente é capaz de caminhar ao seu lado de forma consciente, respeitosa e madura. Essa mudança interior cria uma energia muito diferente, porque homens podem até se sentir atraídos por mulheres que imploram amor, mas eles respeitam profundamente mulheres que sabem quem são, sabem o que merecem e não aceitam menos do que uma presença verdadeira. Talvez você esteja ouvindo essas palavras agora e lembrando de momentos em que se sentiu pequena, insegura ou insuficiente diante do afastamento de alguém. Talvez tenha se perguntado várias vezes o que fez de errado, por que ele mudou, por que aquilo que parecia tão bonito começou a se desfazer. Mas existe algo que muitas pessoas descobrem apenas com o tempo. O afastamento de alguém nem sempre revela o seu valor. Muitas vezes revela apenas o limite emocional da outra pessoa. Nem todo mundo está preparado para sustentar uma conexão profunda. Nem todo homem está pronto para lidar com uma mulher que sente, que se entrega e que deseja algo verdadeiro. E quando você entende isso, algo dentro de você começa a relaxar, porque você percebe que não precisa se transformar em alguém menor para caber no medo ou na imaturidade de outra pessoa. É por isso que o verdadeiro ensinamento deste vídeo não é apenas sobre fazer um homem sentir sua falta. O verdadeiro ensinamento é sobre não perder a si mesma enquanto alguém decide se quer ficar. Porque a mulher que aprende a preservar o próprio valor, mesmo diante da incerteza, se torna algo muito raro no mundo de hoje. Ela não precisa correr atrás para ser lembrada. Ela não precisa implorar para ser escolhida. A presença dela, a dignidade dela e a tranquilidade dela já falam por si mesmas. E quando um homem encontra uma mulher assim, ele percebe que está diante de algo que não aparece todos os dias. Algo que não pode ser substituído facilmente. Algo que merece ser cuidado. E se ele realmente perceber isso, ele vai se mover. Não porque você correu atrás, mas porque você parou de se perder tentando mantê-lo por perto. Ele vai perceber que aquilo que existia entre vocês talvez fosse mais profundo do que imaginava. E nesse momento, a escolha deixa de estar apenas nas mãos dele. Agora, ela também está nas suas, porque a mulher que reencontra a própria força aprende algo muito importante. Amor verdadeiro não precisa ser implorado, ele precisa ser correspondido. Talvez este seja o ponto em que sua história começa a mudar. Não porque alguém voltou, mas porque você finalmente voltou para si mesma. E quando uma mulher retorna para a própria essência, ela descobre algo que transforma tudo ao seu redor. Quem realmente a merece não se afasta. E quem se afastou precisará provar com atitudes reais que está pronto para voltar diferente. Deus abençoe e fique com o próximo vídeo.